Olá, você está no canal Espiritualidade e Boas Histórias, né? Para você que está aí com a gente, juntinho da gente, né? Prestigiando o nosso canal, né? Vendo os nossos vídeos, curtindo as nossas boas histórias, fica aqui o nosso agradecimento, né? A gente faz esse trabalho aqui com muito amor e a gente adora dividir essas histórias com você, né? Para você que está chegando, dê uma olhadinha, viu? O canal é legal, que tem umas histórias bacanas, inscreva-se, né? Deixa o seu like, né? Bom, hoje eu vou contar para vocês uma história chamada O Coração de Ouro, né? A história que se segue foi recebida no culto do Evangelho no Lar em duas partes, em 7/7 de 2023. Bom, estou fazendo essa gravação hoje, dia 9, né, domingo, final de domingo. 2 dias atrás a gente teve o culto e recebemos essa mensagem aí, né? Além do conteúdo das mensagens que recebemos, né, porque o livro dos Espíritos nos diz que uma mensagem deve ser considerada a partir do seu conteúdo e não do nome do mensageiro. Tem muito espírito zombeteiro, tanto encarnado quanto desencarnado, né, que usa o nome para nos impressionar, né? O cara diz que é um personagem da história de grande importância, a gente fica todo mundo, nossa, né? Mas o que vale mesmo é o conteúdo. Essa história é boa. Se ela tem um conteúdo rico, né? Se ela é uma história que tem a ver com o Evangelho, né? Que nos acrescenta, né? Então é isso aí. Além do conteúdo das mensagens que recebemos, né? A primeira coisa que a gente vê, também procuramos saber do autor, né? A gente é curioso, né? Eu sou muito curioso. E quem é que não quer saber do autor da mensagem, né? Apesar do nome não ser importante, é o que vale o conteúdo, a gente também gosta de pesquisar o nome, né? Então, pesquisando o nome, encontrei informações sobre um certo Jerônimo Mendonça. Eu pesquisei no Google, né? Botei o nome lá, Jerônimo Mendonça, que foi o nome que o Espírito nos deu, no buscador do Google, e saiu lá, né? O resultado foi que tem um Jerônimo Mendonça que foi jornalista e escritor paulistano, nascido em 1908, falecido em 70, fundador da Sociedade Brasileira de Ficção Científica, o que é muito a nossa praia, né? A gente gosta muito, né? Bom, o outro espírito, porque essa mensagem foi escrita por 2 espíritos, né, que nos ditou a primeira parte da mensagem, disse chamar-te Murilo Rubião. Na hora que eu ouvi esse nome, eu falei, cara, eu quando eu era menino, eu li na escola uma série de livros chamada assim, Para Aprender a Gostar de Ler. E tinha um autor lá, chamado Murilo Rubião. Eu falei, cara, será que é ele? Então eu peguei o nome, coloquei no buscador do Google, né, Murilo Rubião. O buscador me deu como resposta que Murilo Rubião é um jornalista e escritor, nascido em Carmo de Minas, em 1916, falecido em 91. O barato dele era literatura fantástica. Então o texto, né, que a gente recebeu, ele é uma composição de 2 autores, que a gente imagina que sejam eles, né? Um especialista em ficção científica e outro em literatura fantástica. Bom, não foi possível confirmar a identidade dos remetentes da mensagem. Eles não quiseram falar sobre si mesmos. Eu costumo perguntar, né? Mexer com os caras para ver se eles se revelam, né? Porém, esses 2 aí não quiseram falar deles, né? Preferiram ditar o texto que agora reproduzimos, pois eu creio que eles estavam mais interessados em evangelizar do que em se promoverem, né? Assim como agem os bons espíritos, né? Os bons espíritos estão a favor de Jesus. O nome que aparece em tudo que é mensagem é de Jesus, né? Se por acaso esses 2 espíritos forem mesmo aqueles que eu estou pensando que são, eles, como o próprio mestre já nos disse, né, eles já receberam a parte deles, né, o sucesso quando estavam encarnados, né?
E agora, pelo visto, eles estão tentando também faturar lá do outro lado que eles estão, né? Ganharem junto a Jesus merecimento, né? Bom, de qualquer maneira, fica aqui o nosso agradecimento aos nossos irmãos em Jesus pelo esforço empreendido na comunicação, haja vista as dificuldades no intercâmbio entre o mundo dos vivos e dos mortos, né? E da peculiaridade da parceria, já que temos dois espíritos escrevendo. Logo, o trabalho para a materialização da história, intitulado O Coração de Ouro, exigiu esforços dobrados, né? Mas é como o Divino Mestre nos disse, está escrito em Marcos, capítulo 16, versículo 15. Vão pelo mundo todo e pregue o Evangelho a todas as pessoas. O mundo todo, no nosso entender, compreende os dois lados da vida. E quando recebemos belas comunicações do lado de lá, entendemos que a vontade do nosso Mestre está sendo cumprida. E o nosso coração se enche de gratidão e corremos para divulgá-la, dessa forma, colaborando na evangelização, fazendo assim a parte que nos cabe na promoção do reino de paz, que está destinado a surgir neste mundo, abreviando-lhe a chegada, pois se cada um de nós fizer a sua parte, não demorará que passemos a amar o nosso semelhante como a nós mesmos e a amarmos uns aos outros, assim como Jesus os amou. Não é essa a ideia? Né? Bom, fique com Deus então. O amigo que está aí com a gente, né? O amigo leitor que vai ler a nossa mensagem, né? Porque a gente coloca a mensagem impressa no Facebook, né? Para que quem desejar poder baixar a mensagem impressa, né? E aproveitar dessa comunicação, né? Então, eu achei a história muito massa, massa mesmo. Como se trata de literatura fantástica e ficção científica, então são duas coisas que nem sempre ficam legais no texto, né? Tem que ser um texto muito bom para poder impressionar o leitor nesse tipo de assuntos, né? Apesar do texto evangélico, né? Ele também, às vezes, né, o evangelizador, ele usa de coisas como milagres, né? Os milagres de Jesus, transformar água em vinho, ressuscitar o morto, são coisas fantásticas, né? E coisas também que você pode colocar no âmbito da ficção científica também, né? Porque Jesus diz, um dia vocês farão o que eu faço, e até muito mais. Então, um dia também ressuscitaríamos os mortos, andaríamos pela água, né? Que nem Jesus andou, mas nós usaremos da ciência para fazer isso, com toda certeza, né? Mas, quando os textos são puramente nesse sentido, aí fica difícil a gente avaliar se o texto cumpre a mensagem evangélica dele, né? Mas a gente leu, gostou, curtiu muito, e eu acho que cumpre sim. Eu acho que você que está assistindo o nosso canal vai gostar, né? É um texto muito interessante, né? Que cabe, inclusive, um debate a respeito dele, né? A gente sentar e conversar a respeito, porque tem muita coisa no texto interessante, muita coisa para a gente meditar. Então, eu espero que você goste tanto quanto eu. Bom, O Coração de Ouro, parte 1. Pelo espírito do Murilo R., né? O Lamin era um mago, mas era mais do que isso. Ele tinha na cabeça a chave que abria qualquer porta. Antes de ser um mago real, né, um mago que servia ao rei, ele roubava usando de sua notável habilidade. Porém, um dia, desafiado pelo irmão ambicioso, entrou no palácio e roubou uma joia real junto com o desafiante. E quando saiu da cena do crime, notou que estava sozinho. O que o levou a concluir que o desafiante, que era o irmão dele, né, falou, olha, eu duvido que você vai lá roubar a joia real, havia sido apanhado pela guarda do rei e seria decapitado, ia perder a cabeça, se o Olamin não se entregasse. Olamin disse ao juiz que obrigara o irmão a segui-lo. E o irmão de Olamin foi condenado a 10 anos de prisão e o ladrão, né, destinado à morte. Né?
Quer dizer, o Lamia que assumiu o crime, né? Enquanto o ladrão aguardava pelo seu destino, Malcovorato, o intrépido capitão do exército do rei da Cidade do Sol, entrou na Cidade da Lua e pilhou o tesouro real lunar. Entrou lá, venceu o exército da Cidade da Lua, pegou o tesouro para ele. Mesmo derrotado, Maristeu, rei da Cidade Lunar, riu de Malcovorato. Por que ri de mim? Se entrei na sua cidade e lhe tomei o tesouro? Ah, não me tomou nada de valor, muito pelo contrário. O capitão do exército do Reino do Sol ficou pensando, está fazendo pouco de mim? Mesmo estando sob a ameaça da minha lâmina? O rei encarou Malcovorato, percebendo que o capitão estava disposto a ouvi-lo. Irá morrer, capitão, e não levará seu ouro com você para onde vai depois da morte. Portanto, o ouro só vale durante sua breve vida. Mas como não penso no amanhã, pois é pobre de pensamento, o ouro lhe basta. E quando a morte chegar e o surpreender, perguntará a si mesmo: o que aconteceu? Eu ontem era rico, mas agora não tenho nada. O capitão riu. Não sei do que você está falando, rei. O rei, vendo a angústia do capitão, sorriu mesmo ameaçado pela espada de Malcovorato. Vejo que não é tão estúpido quanto parece. Por isso vou explicar o que quero dizer. Engraçado que o capitão riu, né? Mas ele riu um riso angustiado, né? Ele se perturbou com as palavras do rei. Bom, o capitão se fez todo ouvidos. E aí o rei falou para ele assim: há uma lei no universo chamada lei de causa e efeito. Tudo o que você faz tem consequências. Se plantar o mal, colherá o mal. Se plantar o bem, colherá o bem. Você entrou na minha cidade e matou muitas pessoas. E como consequência dos seus atos, o povo do reino do sol cairá doente. E morrerão tantos quantos morreram no meu reino por suas mãos, pela ação da doença. Aqueles que morrerão serão os que lhe deram a força para que viesse até aqui e fizesse o que fez. Suas mãos ensanguentadas são as mãos deles. Malcovorato balançou a cabeça incrédulo. Não conheço nenhuma lei, a não ser a lei que eu devo cumprir, que é a lei do meu rei e do meu povo. O rei da Cidade da Lua pegou uma caixa de pedra e a mostrou para o capitão. Pegou o ouro, mas deixou esta caixa. E dentro dela está a cura para a doença que acabará com o seu povo. O coração de ouro. O capitão ficou intrigado, pegou a caixa das mãos do rei e tentou abri-la, sem sucesso, enquanto o rei o encarava com serenidade. Não tente abrir a caixa sem saber como, pois o coração dentro se perderá. Como não era bobo, Malcovorato devolveu a caixa para o rei e mandou que o rei abrisse a caixa. A caixa possuía uma fechadura em cada lado, e também em cima e embaixo. Portanto, era preciso abrir 6 fechaduras. Sinto, capitão, mas eu não sei como abrir a caixa. Você precisará encontrar quem o faça. E como sabe o que ela tem dentro? Ah, sim. A caixa foi entregue a mim por um mago que tomava conta dela. Foi ele que me contou da lei de causa e efeito. E o que tem dentro dela de fato? Ora, o coração do mago morto. Espantado com o que ouvira, Malcovorato arregalou os olhos. O mago fez a caixa e me pediu para colocar o coração dele dentro após sua morte. E depois a fechasse, pois assim o povo perseveraria no caminho do bem até o dia de sua libertação. Pois o mago era um homem que só fazia o bem, sendo admirado pelo povo, que dizia que ele tinha o coração de ouro. E preservar-lhe o coração serviria para lembrar o povo do caminho a seguir.
O seu mago então falhou, pois o mal me usou para matar o seu povo e roubar o seu tesouro. O rei balançou a cabeça como se negasse as palavras do capitão. Não. Estávamos em débito com a vida pelos assaltos e mortes que promovemos no passado. E agora, livres da dívida por sua causa, transcederemos. Portanto, tenho que agradecê-lo por queimar o que restava do karma negativo do meu povo, pois assim poderemos viver em uma dimensão mais feliz, onde não existe guerra, nem sofrimento ou morte. Malcovorato ficou olhando para o rei sem saber o que o rei queria com aquela história absurda. Mesmo que conseguir abrir a caixa, não sei o que fazer com o coração dentro. Não precisa fazer nada, pois terá feito tudo, já que terá acreditado. E a fé tudo pode. Malcovorato não quis saber do presente do rei da cidade da luz e se foi. De volta ao lar, Malcovorato colocou o tesouro pilhado do inimigo aos pés do rei, mas o rei não parecia feliz. Meu rei, venci o exército da cidade da lua e lhe trouxe ouro, e sequer recebo um sorriso seu de satisfação em troca? Na sua ausência, capitão, uma doença estranha ceifou muitas vidas e o povo está sofrendo, e não acha que os seus feitos, por mais corajosos e espetaculares que tenham sido, ou o ouro que me trouxe, irá curá-lo. O capitão do exército da Cidade do Sol se lembrou das palavras de Maristeu, o rei lá, da Cidade da Lua. Pegou o cavalo e voltou para a Cidade da Lua. Porém, para espanto dele, não havia viva alma no lugar. O povo da cidade havia desaparecido. E Malcovorato compreendeu que o povo havia transcedido, como o rei da cidade havia lhe dito. Desesperado, ele caminhou pelo palácio até que deu com a caixa que continha o coração de ouro, como se Maristeu soubesse que iria voltar. Com a caixa nas mãos, Malcovorato foi para a Cidade do Sol e mostrou ao rei a caixa. Constrangido pela necessidade, o rei engoliu a história do seu capitão e mandou procurar quem pudesse abrir a caixa. E alguém se lembrou do ladrão preso no calabouço do palácio. Roubou a joia real, né? Olamin não ousava encarar o rei, ficando o tempo todo de cabeça baixa. Sei de muitos ladrões, mas não de um que tenha vencido as trancas das portas do palácio. O rei caminhou até Olamin e pinçou o rosto dele com a mão forte, obrigando Olamin a encará-lo. Quero que abra uma coisa para mim. Se conseguir abrir, ganhará liberdade. Se não, mandarei cortar sua cabeça fora. Entendeu? Olamin balançou a cabeça, fazendo o que tinha entendido. Com a caixa na mão, Olamin foi abrindo uma a uma das fechaduras, até que a caixa se abriu. Na verdade, o coração de ouro não passava de uma pedra acinzentada. Fibras do coração do mago que haviam petrificado. E tão logo o coração de ouro entrou em contato com o ar, pegou fogo. E rapidamente se tornou um monte de cinzas. O rei achou que tudo aquilo foi uma aprontação do rei da Cidade da Lua, que devia, numa hora daquelas, estar rindo da cara dele, e mandou que Malcovorato fosse jogado numa cela junto com o ladrão. Enquanto o capitão e o ladrão esperavam pela hora da morte, todos que deviam morrer em função do cumprimento da lei de causa e efeito morreram doentes, inclusive o rei. E os que sobreviveram fizeram de Malcovorato o novo rei, e do ladrão o mago do rei, pois também haviam acreditado. Quer dizer, o povo acreditou, o povo superou a doença, suportou a aflição usando da fé, a fé que foi trazida pelo Malcovorato. Ele teve fé no coração do mago bom. Alguma coisa ele teve fé, e essa fé serviu de suporte para que o povo da Cidade do Sol superasse a crise que eles estavam passando. Uma bela história. Bom, o Coração de Ouro, parte 2,
pelo espírito do Jerônimo M. Né? Maurício estava bravo com Pedro Bom. O nome do cara é Pedro Bom. Pois Pedro, mesmo sendo apenas um pobre pedreiro de obra, havia brigado com o cara da administração que havia ligado a ponte rolante. Havia um monte de cartões pendurados na chave que ligava a ponte. Cartão do engenheiro de segurança, cartão do engenheiro responsável pela obra, cartão do técnico disso, do técnico daquilo. Pois tinha gente trabalhando em cima dela. E se a ponte fosse energizada, fosse ligada, quem estivesse trabalhando nela podia morrer de um choque elétrico. Acontece que o sujeito que ligou a chave sem dar a menor bola para os cartões proibitivos era um figurão e exigiu que Maurício despedisse Pedro Bom. Pedro não era bom só no nome, afinal, o bom do nome dele, ele ganhou por ser bom demais, por ligar, por não deixar passar batida a injustiça, o errado. Ele era um inconformado com o que não estava certo. E de um jeitinho sem apelar com ninguém, sempre com aquela voz mansa, ele acabava resolvendo as coisas. Os outros funcionários da obra amavam Pedro. Né? Ele era o cara. Todos sabiam que podiam contar com ele. Mas Pedro havia ido longe demais. E mesmo Maurício, o conhecendo há tanto tempo, não havia como afrontar o figurão, né? Pedro ouviu calado o chefão. E quando tudo acabou, Pedro riu e disse para Maurício que o entendia. Mais do que isso, que o amava. O pedreiro amava o chefão. Mesmo o pedreiro estando certo e o chefão errado. Pedro não estava de acordo com ele, mas não deixava de gostar do amigo de tantos anos e nem poderia aceitar a razão do chefão, que seria o mesmo que aceitar que a vida do pobre não vale nada mesmo. Né? Pois é. Aí a história muda, né? De protagonista. Passa para outro. Deixamos o Pedro Bom para lá. Não sou muito ligado nas notícias que passam na televisão, pois minha vida é uma correria. Minha família sonhava que o filho iria se formar em medicina e ser cirurgião. Eu fiz tudo de acordo com o desejo da minha família e me tornei um especialista na área da cirurgia cardíaca e dos transplantes de coração. Ainda jovem, cheio de energia, atendo tanto os hospitais públicos quanto os particulares. E a única coisa que me preocupa, de fato, é não dar conta de atender. Se eu pudesse, consertaria todos os corações quebrados e trocaria o coração defeituoso por um bom de todo mundo que tem defeito no coração. Para dizer a verdade, tornei-me tão bom no que faço que me apelidaram de Olamim, nome de um ladrão lendário da antiguidade que tinha o dom de abrir qualquer porta, por mais espetacular que fosse a tranca, e que se tornou o mago do rei depois que abriu a caixa com 6 trancas que continham o coração de um santo. Diz a lenda, né, do ladrão abridor, né, de portas, que o povo estava doente e só a queima do coração do santo podia salvá-lo. Mas não era qualquer um que seria capaz de abrir a caixa sem destruir o coração. Teria que ser alguém com a habilidade de abrir as trancas. Qualquer outro meio de tentar abrir a caixa poderia comprometer o conteúdo. Pois é, eu era capaz de entrar em qualquer porta que escondia um coração por trás, repará-lo ou mesmo trocá-lo, trazendo a cura ao meu paciente de um jeito tão hábil e rápido devido à prática que até parecia mágica. Eu só não era o mago do rei porque os reis hoje moram nas lendas. Vamos então dizer assim que eu sou o mago do SUS, o Sistema Único de Saúde. Né? Como eu ia dizendo, não tenho tempo para as notícias da TV, sejam boas ou ruins. Mas não sei o motivo, parei para assistir a notícia da morte de um padre que era considerado um santo. E parei outra vez, um outro dia, diante de uma TV, e ouvi no noticiário que um filantropo
um homem de uma generosidade ímpar, havia falecido. E no dia seguinte voltei a ver na TV a notícia do falecimento de um outro homem bom. Tantos foram os homens de bom coração que morreram naqueles dias, cujas mortes foram noticiadas pela TV, que a possibilidade do acaso estar por trás daquelas mortes acabou sendo substituída na minha cabeça pela ação de uma organização especializada em acabar com a vida de gente boa, conforme eu havia ouvido de um paciente conhecido pela sua crença em teorias conspiratórias. Deus está tirando os seus anjos da terra para que o grande julgamento comece, doutor. Afinal de contas, eles já fizeram o que podiam por nós, e se nós não ouvimos eles, não queremos saber do exemplo que eles nos dão, problema nosso, não é? Crê que estamos todos condenados, seu Maurício? Ah, doutor, ninguém presta nesse mundo. Se eu fosse o dono dele, fazia assim mesmo como está acontecendo. Levava embora a minha turma e colocava fogo no que ficou para trás. Ah, seu Maurício, o senhor diz essas coisas, mas eu sei que você é um homem bom. Ah, doutor, eu sou um homem com o coração prestes a parar. Empresário, bem-sucedido, patrão de centenas de pessoas, corajoso, astuto, disciplinado. Uai, doutor, onde é que o senhor tirou isso? Peguei o celular e mostrei a matéria do jornal eletrônico estampada na tela para Maurício. Está lá a matéria falando das qualidades do Maurício, né? Há uma lenda de que gosto muito, que fala de um capitão que se tornou rei. O nome dele era Malcovorato. Ele venceu muitas lutas, mas um dia ele se deparou com a luta que exigia fé, pois o povo estava doente e a espada de Malcovorato não era capaz de matar a doença. Ele então teve fé. E mesmo no momento em que tudo parecia perdido, ele manteve a fé. A doença matou muita gente. Até mesmo o rei que Malcovorato servia. Mas a doença passou e Malcovorato foi aclamado por aqueles do povo que sobreviveram, o novo rei. Pois o antigo rei, que não tinha fé, havia morrido, enquanto a fé manteve Malcovorato e aqueles que acreditaram na fé do capitão vivos, para que ele pudesse assumir o lugar do antigo rei. Maurício levou a mão ao queixo. Só me faltava essa. Um médico me pedindo fé. Seguinte, seu Maurício, eu quero que acredite que um novo coração vai aparecer e que o transplante será um sucesso. Ah, doutor, eu não duvido da sua habilidade, mas como tenho que contar com a sorte para arrumar um coração novo, esperar que alguém morra e o coração dele me seja doado, sinto-me um tanto fragilizado, pois estou acostumado a estar no comando de tudo, a não esperar por nada e ninguém, a vencer sempre. Não prestou atenção na história que lhe contei? Seu Maurício, pode ter vencido todos os seus adversários com sua espada afiada, porém ela não vai conseguir matar a sua falta de um coração novo. Vai precisar de um pouco de fé, e a fé não é acreditar no acaso, mas no sistema público que gerencia as doações e no seu médico aqui pronto para operar assim que tivermos uma doação. A fé no seu caso, a fé no seu caso, é a força que precisa para que não morra até lá, pois não tenho dúvida que o seu coração novo está a caminho. Pense que 90% do trabalho está feito, falta apenas os 10% de fé que cabe a você. Deixei Maurício um pouco mais animado, quando passei diante do aparelho de TV na recepção do hospital e parei diante da notícia que uma esfera com aspecto vítreo pairava sobre Nova York. Doido, né? Havia acabado de ouvir Maurício falando a respeito do julgamento final e achei a coincidência incrível, pois quem sabe a chegada de alienígenas no nosso planeta, caso a esfera fosse alienígena e não fosse apenas uma máquina não tripulada,
assim como um drone, não marcaria o final dos tempos predito nos livros sagrados de todas as religiões. E final dos tempos, como todo mundo sabe, é tempo de jogar os maus no inferno e levar os bons para o céu, de acordo com o julgamento divino. No entanto, como tinha mais o que fazer, saí apressado. Em algum momento dos dias que se seguiram, alguém me mostrou um vídeo em que a esfera se iluminou, como um sol ofuscando que olhasse para ela, até que desapareceu como uma lâmpada que se queima, deixando em seu lugar uma criança de uns 7 anos com a cara de quem estava passando fome, magra, olhos fundos e nua. A esfera, né? Sobre Nova York. Se iluminou como um sol e de repente se apagou. E na hora que as pessoas olharam de novo para ela, havia uma criança lá. O vídeo mostrava que havia uma multidão em volta do menino, mas ninguém se atrevia a se aproximar dele, até que uma mulher com a roupa de soldado saiu do meio da multidão e foi até ele. E quando lhe ofereceu a mão, uma energia estranha emanou do menino, como se ele fosse um imã. Assim como o vento que desmancha o castelo de areia, o corpo da soldado começou a tremer e a se desmanchar, até que não sobrasse nada dela. Vixe! A criança se alimenta do mal que existe dentro de cada um de nós. Ela engordou muito desde que se materializou e cresceu um bocado também, enchendo a barriga com os nova-iorquinos. Especialistas do governo americano dizem que o prato preferido dela é a inveja, o orgulho e a raiva. Não conseguiram detê-la? Já tentaram matá-la de todas as maneiras, mas ela é aparentemente invulnerável às nossas armas. Gente do céu, será que ela sozinha vai conseguir devorar a humanidade? Ah, ela não está sozinha. A esfera que a trouxe, né, foi detectada orbitando a Terra. Os americanos acreditam que a criança está nos testando. E se ela não for detida de alguma forma, a esfera vai voltar e descer e desembarcar mais crianças comilonas pelo mundo afora. Então, se conseguirmos pará-la, segundo os americanos, pararemos o apocalipse. Vi o medo nos olhos de Maurício. Tenho uma boa notícia para você, meu amigo. Uma boa notícia, doutor? Apareceu um doador. Os olhos de Maurício brilharam. Meu Deus do céu, doutor. Que notícia maravilhosa. O coração está chegando de avião. Daqui a algumas horas, vamos operar. O coração chegou. Maurício foi operado, sendo a operação um sucesso. E não demorou que ele recuperasse todo o ânimo pela vida. Agradecido, Maurício decidiu saber de quem era o coração que estava batendo no peito dele, mesmo sendo proibido o fornecimento dessa informação pelo hospital. Mas, como Maurício era um homem muito rico e influente, ele conseguiu a promessa do diretor do hospital de conseguir a informação que ele queria. Em casa, Maurício ficou sabendo pela TV que o último homem bom do mundo havia sido assassinado, mas que conseguiram pegar o assassino. E o cara confessou que pertencia a uma organização que tinha como propósito colaborar com o fim do mundo. Segundo o sujeito, o líder da organização era um bilionário que andava investindo no ramo dos passeios espaciais. O bilionário, quando lançou uma rede de satélites destinados à construção de uma rede de comunicações que deixaria a internet no chinelo, acabou fazendo contato com os extraterrestres, que disseram a ele de seus planos e pediram ajuda ao bilionário para acabarem com os homens bons, pois os extraterrestres se alimentavam do mal e o bem poderia ser indigesto para eles, ou mesmo fatal. Em troca, os ETs encheriam a barriga e, de barriga cheia, abandonariam o planeta, deixando de presente para o bilionário, livre de políticos, exércitos ou qualquer tipo de líder que pudesse fazer frente a ele. Daí o bilionário criou a organização que estava matando os homens bons, pois entendeu que depois que os extraterrestres limpassem o planeta de seus líderes, ele
apareceria como o salvador da pátria e seria o grande senhor do mundo. Maurício refletiu sobre até onde um homem iria motivado pela ganância. Porém, a pior notícia ainda não havia sido dada. Ele olhou para a tela da TV e viu na cara do repórter que coisa boa não iria sair da boca do sujeito. E Maurício ficou sabendo que a nave alienígena havia se posicionado sobre a América do Sul. E segundo projeções dos computadores da NASA, quer dizer, a agência americana que cuida da exploração espacial, a nave iria pousar no meio da Avenida Paulista, em São Paulo, em 3 dias. Meditava sobre a terrível notícia quando colocaram o envelope diante dos olhos de Maurício. Ele pegou o envelope e tirou de dentro um papel. Era informação sobre a identidade do doador do coração que estava mantendo Maurício vivo. Ele arregalou os olhos e chamou a secretária. No dia seguinte, ele estava nos Estados Unidos, perto de onde um menino com milão se achava. O carro parou. O motorista disse a Maurício que só iria até ali. Maurício agradeceu, saiu do carro e começou a caminhar até o seu destino. Coração batendo depressa, até que ele viu a criança, que já não era mais uma criança, mas um adolescente. E com o coração aos pulos, Maurício foi chegando cada vez mais perto, tão perto que o rapaz lançou-lhe um olhar, pois sentiu o mal que havia nele. Ele estava com fome. As moléculas do corpo de Maurício balançavam, ameaçando se separarem uma das outras. A agonia tomou conta de sua alma, mas quando ele achou que chegara o fim, a criatura tirou os olhos dele, abriu a boca, levantou o braço e começou a desmanchar, desaparecendo no ar. Cambaleando de um lado para o outro, Maurício acabou caindo de joelhos e depois se deitou, ficando quieto até que suas moléculas voltassem para o lugar. Quando então ele riu, pois a criatura havia caído numa cilada, pois ela achara que Maurício lhe seria uma excelente refeição. E não era para menos, mas o que ela não sabia era que o coração dele era de um santo. Não de um santo qualquer, mas de um santo conhecido, de São Pedro Bom, o pedreiro com o coração de ouro. E aí, gostaram da história? Dessa belíssima história? Esses dois espíritos nos contaram. Que história maravilhosa, né? A história do coração de ouro, né? A gente vê, pela amarração das duas histórias, né, que o Olamin, né, que era o ladrão que se tornou mago do rei da primeira história, era o médico, né? O Olamin, ele abria qualquer coisa, o médico abria a pessoa, mexia lá dentro, arrumava o coração, trocava o coração. O Olamin, ele abriu a caixa, né, com as 6 trancas, que revelou o coração do Mago Bom, né? E o Malcovorato, que era o intrépido capitão, é o Maurício, né? O Maurício é a reencarnação do Malcovorato, né? O Malcovorato, ele não está sempre certo, né? Ele invadiu a cidade da Lua, a mando do seu rei. Ele estava tentando fazer o papel dele. Um cara da Cidade da Lua fala com ele: não, você que acha que você está certo, mas atacar, matar, não é legal, não vai dar certo. Isso vai te gerar karma, você vai ter que pagar essa conta um dia. E foi aí que o Malcovorato descobriu a fé. E ele não era tolo, ele era inteligente. Ele usou a fé para salvar o povo dele, né? E nessa nova encarnação, né, como empresário, ele pisou no tomate com Pedro Bom. Pedro Bom, na verdade, era a reencarnação do Mago Bom, né? Pedro Bom tinha um coração de ouro, né? E o Maurício, ele pisou no tomate com o Pedro Bom, porque o Pedro Bom foi brigar com o sujeito que estava fazendo besteira na obra e acabou sendo despedido pelo Maurício, né? Porém,
o Pedro Bom amava o Maurício, né? Eles tinham uma convivência há muitos anos. O Maurício se viu obrigado a mandar embora o Pedro Bom, não pela vontade dele, mas das circunstâncias. Assim como o Malcovorato, provavelmente ele não queria pilhar e matar, pilhar a cidade da Lua, nem matar ninguém. Mas isso estava dentro daquilo que o rei dele queria. E ele obedecia a ordens, assim como o Maurício obedecia às ordens, né, da sociedade, né? Ele entendia o que a sociedade esperava dele. A gente aqui acha que os grandes empresários são livres para decidir o que bem entendem. Não são, não. Eles também são pressionados pelas circunstâncias, né, pelo jeito de fazer as coisas. Né? Todos nós somos obrigados de alguma forma aqui nessa vida. Não tem ninguém 100% livre. Ninguém faz o que quer. A gente faz o que é possível. Nós temos um livre-arbítrio relativo. Né? Mas o fato é, Maurício tem problema cardíaco, né? Provavelmente boa parte desse problema motivado pela circunstância dele ter mandado um amigo embora, por ele saber que o Pedro Bom estava certo na atitude dele, né? O Pedro salvou a vida das pessoas que estavam em cima da ponte rolante, né? Elas poderiam tomar choque e morrer, né? Mas aí então o Maurício estava lá com o coração ruim. E aí surge, né, essa parte da ficção científica, né, que é um grande barato, né? Uma nave desce sobre Nova York, como a gente está cansado de ver aí nos filmes, né? Washington, Nova York, né? E os americanos acham que as cidades deles são o centro do universo, né? E sai de lá, a nave deixa uma criança e aquela criança se alimenta do mal. Ela adora raiva, vaidade. Deve ter feito uma festa por ali, né? E ela olhava para a pessoa e desmanchava a pessoa. E no desmanche da pessoa ela absorvia a raiva, a energia do ódio, a energia do rancor. E elas só crescendo, né, bichinha? Né? E no decorrer da história a gente fica sabendo que aquela primeira criança era um teste, né? Se desse certo, a nave descia e soltava o resto. Aí provavelmente seria o fim. E a única coisa que essa criança tinha medo era de uma pessoa boa. O bem era indigesto para a criança. A criança, com certeza, é uma arma de destruição, né? Então, se ela comesse, devorasse as energias do bem, o bem destruiria ela. E os ETs muito espertos entraram em contato com um bilionário. Tá? Um bilionário inescrupuloso, doido para ser dono de tudo. E falaram com ele, olha, acaba com os homens bons, que quando a gente acabar de fazer a limpeza no planeta, né, vamos sobrar aí meia dúzia, a gente vai encher a barriga com as energias negativas, vamos limpar o planeta, vai ficar só a gente mais ou menos, a Terra vai ficar show de bola. E você será o governador do planeta. Então o cara, pô, beleza. Aí fez uma organização bandida que começou a matar os homens bons. Acabaram com os homens bons, né? Aí o que acontece, né? O Maurício ganha o coração. Ele ganha o coração do último homem bom na Terra, o Pedro Bom, que era o pedreiro que ele mandou embora, lá no início da história. E o pedreiro que, mesmo sendo despedido, falou com o patrão dele, patrão, eu te amo. Né? Massa, né? Quem de nós fala uma coisa dessa, né? A gente se aborrece por qualquer coisa, se alguém mandar a gente embora, nós vamos mandar esse alguém pouquinho dos infernos, né, né? A gente não vai chegar para ele, mesmo você tendo me mandado embora, eu te amo. Vou fazer isso, né? Mas o Pedro Bom fez. Aí o Maurício, ele era a encarnação do Malcovorato, e o Malcovorato era um soldado. Ele era corajoso. E na hora que ele ficou sabendo que a nave alienígena estava em cima da América Latina, ia descer em 3 dias na Avenida Paulista, ele falou, cara, acabou. Aí essa nave vai começar a soltar meninos com milão para todo lado, começou por aqui. Aí ninguém segura mais. Aí ele falou, vou atrás daquele menino lá, Nova York lá, porque eu sei se eu parar ele, eu paro o resto.
E na hora que ele chega diante do menino, o menino vai absorver ele, porque o menino sentiu mal dele, né, o pessoal dele. Mas na hora que ele começou a desmanchar, o menino chegou no coração de Santo de Pedro Bom. Aí a bondade do Pedro Bom não desceu e o menino se desfez. Líquido, paralisando a invasão, né? E o Maurício salvou o mundo, né? Deu fim ao apocalipse. Né? Muito massa, né? É uma história que tem uma parte que nos faz pensar naquela época dos magos, dos cavaleiros, né? E tem uma outra parte atual, super atual, né? Que essas partes se fecham, se somam perfeitamente, se encaixam perfeitamente, né? E elas falam de um mesmo tema, né? Que é o que realmente tem valor, né? E mesmo a despeito dos nossos defeitos, nós temos qualidades muito legais, né? Nós temos, o bem ainda está entre nós, né? O bem está crescendo na humanidade, né? Existe o bem, existe o mal, existe o bem, mas o que vai nos salvar é o bem, né? Então é uma história que nos exige uma reflexão, né? Que fala da fé, a fé do Malcorporado. Fala, cara, eu não consigo resolver tudo com a espada, às vezes eu preciso de fé. E o médico explica na segunda parte o que é a fé. Não, a fé não é simplesmente você acreditar sem nenhum fundamento. O médico fala, cara, você tem que acreditar no gerenciamento do sistema de saúde, né? Que ele vai conseguir colher uma doação para vocês. O pessoal está de olho. E você tem que acreditar em mim, que sou um médico treinado, capaz. O que vai restar para você? 10% disso tudo. 10% de fé. É capaz a gente não ter nem isso tudo, nem 10% de fé. Mas às vezes a gente tem 1% de fé, meio por cento de fé, e já resolve, né? Então a história fala, na essência, que a fé remove montanhas. A fé salvou o mundo da extinção, do Apocalipse, na segunda história. A fé salvou o povo da Cidade do Sol de uma doença. E sendo que o interessante é que a lei de causa e efeito trabalha aí dentro dessas histórias como deve trabalhar. Nada consegue impedi-la. Mesmo os ETs que vieram e acabaram com um bocado de gente, eles estão a serviço da lei de causa e efeito, né? Porque é uma lei divina. Bom, eu achei a história massa. 2 autores espirituais, é um caso inédito aqui no nosso canal, né? A história que eu achei, até agora eu estou pensando, porque são tantas coisas nessas 2 histórias que se complementam, que a gente fica pensando, né? Eu acho que dá uma boa reflexão. Pois é, para você que está aí me ouvindo, obrigado por sua atenção, né? Fique com Deus. E até a próxima. Boa história.